Vamos falar então um pouco sobre os acontecimentos em Jerusalém, Israel. Desde o início da semana, o conflito entre palestinos e israelenses tem aumentado muito e isso tem ganhado grande repercussão. Por esse motivo, alguns dos cristãos estão até preocupados se isso realmente é precedente para a volta de Cristo, para a volta de Jesus. Mas será mesmo? O que está acontecendo? O que houve? Será que essa guerra realmente é um sinal da volta de Cristo? E aquela árvore queimando no templo, perto do templo, enquanto as pessoas comemoravam o dia de Jerusalém, o dia da conquista, os israelenses comemoravam o dia da conquista de Jerusalém. Será que isso realmente é o precedente? Antes de nós realmente vermos todos esses pontos, vou pedir a você que inscreva-se no canal, ative o sino das notificações, curta, comenta, compartilhe o vídeo, tá? Esse vídeo é de suma importância, tem conteúdo que vai ajudar a agregar aí o seu conhecimento e a sua vida espiritual. Curta o vídeo, tá? O YouTube tá tirando, eu não sei porquê, tá tirando o like dos vídeos e está prejudicando o alcance do canal. Então, se você curtir, vai ajudar o YouTube a entender que é pessoas reais que está curtindo o vídeo, tá bom? Confira se ficou. Quando você curtir, vai lá, atualiza e vê se ficou a curtida, tudo bem? Vamos lá então. Os últimos acontecimentos que precederam todas essa enxurrada de notícias sobre Jerusalém e essa preocupação, o que aconteceu é o seguinte, tem uma família que mora em um bairro, se eu não estiver enganado, sobre o nome do bairro Siquê Jarrah, na antiga cidade de Jerusalém. A cidade antiga são divididas em partes. E tinha uma família que morava lá, que foi formado por desde de muito antigos, lá nesse local, e por decisão do governo, sobreveio sobre eles a decisão de uma ameaça de despejo do local. Então palestinos interviram e com protesto, protestando para que isso não acontecesse, e ameaçaram até com intervenção física. Quando eu digo intervenção física, digamos assim, ataques com bombas, ataques desse tipo, do tipo que eles estão acostumados lá. Então, realmente aconteceu. Foi lançado mísseis contra a cidade de Jerusalém. E outra coisa, aproveitaram que o povo estava comemorando no templo, tinha muita gente no templo na hora do ocorrido, comemorando a volta e a conquista de Jerusalém. Então tinha muita gente, então eles aproveitaram para atacar. Então muita gente havia no local na hora do ocorrido. Cerca de 300 e poucas pessoas ficaram feridas, algumas perderam a vida e novos ataques na faixa de Gaza começou a ocorrer, com mais de 20 pessoas sendo feridas, sendo atingidas no local. Bom, mas enfim, todo esse ocorrido, toda essa guerra em Jerusalém, eu quero que você entenda que Jerusalém digamos assim, é o termômetro do mundo, é o termômetro da volta de Cristo. Quando essa nação está em paz, o mundo inteiro está em paz. Quando essa nação está em guerra, está em conflito, o mundo inteiro está em conflitos. Daqui a pouco nós vamos adentrar no livro de Mateus, capítulo 24, que Jesus fala algumas coisas relacionadas a isso. Mas será que essas notícias que envolveram Jerusalém, que envolveram Israel, o povo palestino, o povo judeu e israelense, será que realmente isso é a volta, o precedente da volta de Cristo? Será que isso vai realmente ocorrer? Eu não quero passar a notícia, porque da notícia está todo mundo falando. Eu garanto que você já viu algum vídeo nas redes sociais, já viu alguma coisa. Eu quero falar aqui dos sinais da volta de Cristo. Será que isso realmente pode acontecer logo depois disso? Vamos ler o livro de Mateus, capítulo 24, alguns versículos para nós entendermos e debatermos sobre isso. Olha só, capítulo 24, verso 3 a seguir. E estando assentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os discípulos, em particular dizendo: diz-nos quando serão estas coisas, e que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? Isso foi uma pergunta. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ponto. Aqui nós paramos para nós darmos um adendo. Os judeus até hoje esperam a vinda de Cristo. Alguns rabinos
que eu não sei pronunciar o nome, até sei, mas eu não vou arriscar pronunciar o nome e pronunciar errado. Alguns especialistas religiosos de Israel acabam por acreditar que isso é precedente para a volta de Cristo. Mas o Cristo deles é diferente do nosso. Eles até hoje esperam Cristo vir pela primeira vez. Eles não aceitaram. Na Bíblia está dizendo: eu vim para os meus e os meus não o aceitaram. Tem uma passagem bíblica sobre isso, depois veremos mais para frente. Mas eles não o aceitaram. Então olha só, o que Jesus está dizendo é: acautelai-vos, no versículo 4. Acautelai-vos para que ninguém vos engane. Esses acontecimentos, tudo indica que pode ser precedente para o anticristo. Porque Cristo também afirma que quando esse homem, esse governo se levantar, os judeus acreditarão nesse homem, porque eles esperam a vinda de um Messias, mas eles veem o Messias como sendo diferente do Jesus, o que nós acreditamos, o que nós o aceitamos como verdadeiro e único Salvador. Então, vai enganar esse povo, por quê? Porque eles acreditam que Jesus não veio ainda. Aquele lá era um impostor e não aceitam essa fé, eles aceitam outra. Então, o próprio Cristo fala: quando vir outro, esses vocês aceitarão. Tem um versículo que diz, continuando: porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. Outro comentário: pestes nós já estamos vivendo, doenças também. Por causa da doença, fome também em vários lugares. No Brasil também desemprego, terremotos também, desastres naturais também. Nós estamos vivendo o tempo do fim. Jesus está às portas. O anticristo está preparando o seu terreno para se levantar. Quando ele se levantar, Jesus com certeza virá logo depois. Pode ter certeza disso. Então, aqui, versículo 8. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Aqui também um versículo que nos dá a entender que a igreja estará aqui durante a grande tribulação. Primeiro, os versículos acima afirmam que nós passaremos por todas essas coisas. Segundo, nós seremos entregados. Quem? O povo de Deus, o povo santo, o lavado, o remido, o separado, povo santo. Santo significa separado. Então esse povo será entregado para sermos atormentados. Matar-vos-ão e sereis odiado de todas as nações. Ou seja, todas as nações vão odiar o povo de Deus. E não adianta vir assim, no meu ver, com aquela conversa de que, esse povo que está falando é porque eles não aceitaram a Jesus no início e vão aceitar Jesus no fim. Não, isso está fora de cogitação. Então, continuando. Assim, na minha humilde opinião, a igreja passará pela grande tribulação. Tem muitos outros pastores que não acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Também respeito o acreditar deles, mas não é o que eu acredito. Continuando. Neste tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por ser multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. O que eu quero que você entenda é que Mateus 24 tem profecias que já aconteceram e tem profecias que ainda vão acontecer. Profecias que antecederam e que precedem a volta de Cristo. Esses acontecimentos, esses rumores de guerras, sim precedem. Os judeus precisam voltar para dentro de Jerusalém e estabelecer o seu templo, onde hoje é o Domo da Rocha, onde é o bairro
onde fica o bairro da cúpula do templo deles. Eles precisam estabelecer. E isso é alguns dos princípios, eles já estão se aproximando para isso. Alguns especialistas religiosos já afirmam que muitos dos utensílios do templo já estão preparados para ser levantado este templo. Sim, nós estamos vivendo os princípios das dores, mas não se preocupa, ainda não é o fim. Tem muita, mas muita coisa para acontecer, muita, tá bom? Eu espero que você tenha gostado do vídeo, que você tenha... se você deixou de entender alguma coisa, comente aí embaixo. Se eu esqueci alguma coisa, comente aí embaixo. Eu vou adorar responder você. Curta o vídeo, o YouTube tá tirando, tá? Eu vou terminar o vídeo, porque senão o vídeo fica muito longo. Eu dei uma explicação, uma breve explicação assim, para que o seu entendimento. Tem muita, mas muita gente falando sobre o assunto, muita gente dando a sua opinião, muita gente falando coisas que também não tem nada a ver. Então, eu não quero ser uma pessoa que quero dar todos os... Não. Eu quero ser uma pessoa para ajudar a agregar o seu conhecimento. Tem muita gente falando sobre o assunto, então só vim aqui falar um pouquinho sobre Mateus 24 e esses acontecimentos, tá bom? Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, curta, comenta, compartilhe o vídeo. Desta forma, mais pessoas terão acesso a este conteúdo. Deus abençoe sempre e até a próxima.